Uma boa tarde para vocês que curtem aí o Boletim do Esporte da Terceira Via TV, Campus Macaé, Rio das Ostras. Sempre digo a melhor imagem também em HD. Hoje o segundo programa do ano e a presença do Fernando Antônio Petrucci, né? A gente aproveita para mandar um abraço para o Toninho Petrucci, né? Que passei ali em direção àquela feirinha da roça esses dias, ele na porta da loja me chamou. Olha, continua assistindo o programa aí, tá? E o Fernandinho, Fernando tá gozando merecidas férias lá em Atafona, gosta muito da orla, né, e tal, aquela coisa, Gruçaí, pelas amizades que ele tem. Não, a Fernando, ele não pode faltar em nada, porque o Fernando, ele fala verdades. Seja contra quem for, ele fala. Falei disso. Um abraço para o Toninho, gente da melhor qualidade. Bom, Fernandinho, vou falar agora. Primeiro, como é que você faria uma análise, vamos dizer assim, do que foi para o futebol de Campos, para o futebol do Rio de Janeiro, evidentemente, que não foi dos melhores, o ano de 2015. Meu abraço a você, ao telespectador, abraçando o nosso querido Antônio José Petrucci, torcedor do Rio Branco e sempre acompanhando a programação da Terceira Via. Vamos começar pelos nossos clubes. O Campos brilhantemente conseguiu o acesso para a Série B do futebol do Rio de Janeiro, num trabalho muito bem projetado pela sua diretoria, pela comissão técnica, pelos jogadores. A gente fica feliz porque é mais um clube a aquecer o futebol de nossa região. O Goitacás viveu momentos de altos e baixos, decorrente de uma crise financeira provocada por dívidas que já se arrastam há alguns anos. Exatamente. Mas conseguiu realizar uma campanha razoável, não dentro das tradições alvianis, mas fez a sua parte. E o Americano foi vice-campeão do primeiro turno do Campeonato Estadual da Segunda Divisão, teve a oportunidade de conquistar o segundo turno, mas no triangular não foi feliz, principalmente nos confrontos contra América e Portuguesa. Ficou a semente plantada em cima de um projeto que foi bem idealizado pelo presidente Luciano Viana, e a gente espera que com o reforço do aprendizado de 2015, o ano de 2016 seja um ano próspero para o Americano, principalmente pela linha de investimentos que já começa a ser adotada, com o seu CT pronto. Cria-se agora uma nova mentalidade, uma nova estrutura, e a gente espera que o Americano saiba tirar proveito de tudo isso. Então, para os nossos clubes, o ano de 2015 não foi ruim. Com relação aos clubes do Rio. Exato, da capital. Nós tivemos o rebaixamento do Vasco, tivemos o acesso do Botafogo de volta à primeira divisão, mas em contrapartida, o Flamengo e o Fluminense e o próprio Vasco, numa linha de posicionamento que há 10 anos, os clubes do Rio não ficavam abaixo da 11ª posição. E ficaram. São Paulo deu um banho de bola no futebol do Rio, conquistando a Copa do Brasil, conquistando o Campeonato Brasileiro. O futebol do Rio precisa ser revisto. Nós já falamos isso no ano passado e a gente repete nesse nosso primeiro trabalho em 2016. Não adianta o presidente Rubens Lopes, da Federação do Rio, dizer que o gerenciamento dos clubes não é da federação, porque, na minha concepção, a federação preside todos os clubes, porque eles são clubes federados, são clubes filiados, e a federação ela precisa ter mais responsabilidade, mais zelo com relação ao calendário que ela formata, porque é dentro do calendário dela que os clubes têm que se reforçar para as competições que não são de responsabilidade da federação. Todo fiasco de um campeonato estadual sempre deixa sequelas quando se disputa um campeonato nacional. Então, cabe sim à federação esboçar um calendário que possa criar uma maior expectativa por parte do público, que não venha dar prejuízo aos clubes. Não temos mais como conviver com regulamentos confusos, muito embora os clubes aprovam,
mas cabe a ela ter a autoridade de implantar um sistema que possa dar lucro financeiro e técnico aos clubes de futebol. Bom, o campeonato estadual da Série A tem o início previsto, de acordo com o cronograma da federação, para o dia 31 deste mês de janeiro. Só que já tem até uma tabela feita com jogos do chamada Liga Sul Minas Rio de Janeiro, não é? Você acredita que aconteçam esses jogos da Liga? Já há um compromisso firmado, inclusive com uma programação já definida. Nós já falamos para o telespectador da Terceira Via o seguinte: é uma competição que os recursos que serão apresentados aos clubes não são os mesmos de um campeonato regional. O prejuízo com relação à linha de gastos vai ser muito maior, porque se você joga o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, é muito mais fácil, vamos assim falar, você sair de Campos para o Rio, né, do que do Rio para Minas. Então você terá programação de jogos na região sul, perfeito? Porque a inclusão dos clubes do sul do país, você vai ter um gasto muito maior. E o desgaste também muito maior. Até o Chapecó, tá? Chapecoense. Pois é. Então, as equipes precisam entender o seguinte: se não houver um padrão de organização que seja capaz de fazer com que essa competição se torne rentável, ela pode acontecer apenas esse ano. Talvez até aconteça apenas nesta temporada, porque há uma preocupação de alguns clubes do Rio em darem uma resposta à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, dada a insatisfação de alguns clubes com o presidente Rubens Lopes. Pode ser que isso aconteça desta forma. Mas todos têm que entender o seguinte: se para alguns clubes o campeonato estadual não é tão rentável, imagine esse torneio que será disputado paralelo ao campeonato estadual. Pois é, e lembrando apenas, antes de encerrar esse primeiro bloco, que também o ano de 2015 foi um ano padrasto, vamos dizer assim, para o Madureira, que caiu para a Série D, e o Macaé caiu da B para a C. Todo futebol do Rio de Janeiro, em todas as divisões, todo ele foi mal. Tivemos o rebaixamento do Vasco na primeira divisão. A queda do Madureira para a quarta. Para a quarta divisão. E a queda do Macaé para a terceira. Terrível. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco, com o Fernando Antônio, conversando ainda sobre coisas do futebol, coisas importantes do futebol, né, as previsões para este ano, como é que as equipes estão se organizando. No terceiro bloco, vamos ouvir a palavra do presidente do Americano, Amanda Barreto, esteve ontem lá no CT do Americano, ouviu o presidente Luciano Viana sobre o arrombamento lá do CT, coisa incrível, absurda, e vamos também ouvir o técnico João Carlos Ângelo e alguns jogadores do Americano que foram contratados este ano. Rapidinho, segura aí, é pai e bola.